Salve, salve, camaradas! Vamos para o nosso momento hoje de live, que também tem a ver com a proposta de fazer devocional, né? E hoje eu fui muito impactado com o Evangelho, que é o que foi espalhado pelo mundo cristão. Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu pensei e passar um pouco para vocês também no que me impactou. Então pode chamar o pessoal, quem estiver chegando aí, chama a turma para a gente poder conversar um pouco sobre o texto do Evangelho de hoje, né, que está lá em João 15, de 9 a 11. Se você quiser acompanhar na leitura aí na sua Bíblia, ou sei lá, fica à vontade. Se não quiser também, fique de boa, tá bom? Em minha adolescência, gente, eu cantei no coral das Assembleias de Deus lá em Santo André. Era o chamado Coro do Josias. E eu lembro-me dos ensaios severos do irmão Trivelato e o seu acordeão. Ele ficava bravo, porque quando a gente chamava o acordeão dele de sanfona, ele ficava doido da vida, ficava bem bravo. Era uma maneira também da gente provocá-lo, porque ele era muito severo com a gente, para a gente poder cantar afinado, cantar correto, né? E ele era severo por isso, para que aprendêssemos corretamente as partituras das mais incríveis canções clássicas que eu aprendi. E foi ele que me corrigiu, e nunca mais eu esqueci que aquela melodia Jesus, Alegria dos Homens, que significa literalmente Jesus continua sendo minha alegria, foi composta em 1641 pelo compositor alemão, o Johann Schopp, e que ficou eternizada pelo arranjo e instrumentação do gênio Johann Sebastian Bach, com aquele formato para coral, que é incrível, vale a pena ouvir isso. E eu lembro que eu cantava lá e o Trivelato ficava pegando no pé. Ele ia, voltava, repetia e tal, e era incrível. E hoje eu fui confrontado e consolado também, novamente pela proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, que está lá em João 15, de 9 a 11. Olha só o que está escrito lá. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E é interessante, né? Porque ele diz assim: ó, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. E a vossa alegria seja plena. Eu fiquei pensando nisso. E é interessante. Mas só para a gente poder pontuar, os mandamentos de Jesus de Nazaré, de quem sou seguidor, resumem todos os mandamentos da Bíblia Sagrada, que é amar o próximo, o outro, como ele nos amou, e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Esses daí seriam aí os dois grandes mandamentos que Jesus deixou, resumindo tudo. E só por hoje, só por agora e para sempre, eu anseio guardar, viver, praticar e seguir esses mandamentos de Jesus de Nazaré, o rabino popular, que pagou caro por conta dos seus ensinos. Por isto, posto isto, a alegria plena que Jesus deseja ser permanente em nós, então eu quero deixar muito claro algumas coisas. A alegria plena de Jesus não vem das nossas fugas da realidade, das nossas alienações, da nossa indiferença blasé para com os pobres, dos nossos méritos performáticos, das nossas legendárias, entenderam, né? Expedições, das nossas vitórias passageiras individualistas, umbigólatras,
das nossas positividades tóxicas, ou seja, a alegria plena de Jesus não vem das nossas positividades tóxicas e nem da maneira como a gente trata as questões dessa alegria permanente, nem daquilo que é chamado de happycracia, que é a fábrica de cidadãos felizes, que quem explica direitinho isso é Edgar Cabanas e também Eva Loos. A alegria plena de Jesus não vem disso não. Não vem disso não. Não caia nessa. Já existe até o jeitão evangélico de se pregar essas coisas e de tentar trazer isso dentro de uma linguagem mais, vamos dizer assim, mais suavizada, mais leve, mais, enfim. Agora tem uma outra coisa muito importante que é bom deixar claro logo no começo, é que a alegria plena de Jesus não anula algumas coisas. Por exemplo, não anula nossos choros e gritos de desespero. Não anula. Não anula. Não anula também a nossa militância e protestos veementes contra, por exemplo, o genocídio da faixa de Gaza, que está acontecendo lá, do massacre dos alauítas, que é um grupo minoritário da Síria. Também não. E a alegria de Jesus não anula a nossa militância e o nosso protesto contra os cristãos, o massacre horroroso no sudoeste da Nigéria, contra os cristãos católicos, entre outros por aí, em todo lugar no mundo. A alegria plena de Jesus, o amor de Jesus, não anula as nossas resistências e denúncias contra injustiças e opressões no Brasil ou fora do Brasil. Eu acho que não é nenhuma questão de anular ou deixar de anular. O amor de Jesus sem a nossa resistência e denúncia contra injustiças e opressões, esse não é o amor de Jesus, é um amor outro. É um outro amor. Não tem nada a ver com o amor de Jesus. A alegria plena de Jesus não anula também as nossas normoses. Sabe, essas nossas anomalias da normalidade, esse nosso comodismo acrítico do senso comum, do que é normal, aspas, do que é comum, aspas. Você quer saber um pouco mais sobre normose? Leia A Patologia da Normalidade, de Jean-Yves Leloup, de Pierre Ruel e também de Roberto Crema. Vai ajudar. A alegria plena de Jesus não anula nossas normalizações das violências, normalizações do inaceitável, do absurdo, do errado, do injusto, do irracional. A alegria plena de Jesus não anula essa nossa denúncia, essa nossa profecia contra tudo isso. E assim, deixando isso primeiro, muito claro, assim como a oração e o esperançar cristão são atos de resistência, a alegria plena de Jesus é sim um ato de resistência. Jesus fala aos seus discípulos e discípulas sobre a sua alegria plena, sabe quando? Na antessala da dor da traição, na antessala da prisão e do julgamento injusto, na antessala do terror da tortura, porque ele foi torturado, e na antessala da horrorosa crucificação. É ali onde ele fala da alegria plena que ele quer, que ele está deixando, que ele está entregando para os seus discípulos, para que eles tenham alegria plena com a sua alegria. O apóstolo Paulo, ele fala aos irmãos romanos que habitam no império opressor de César sobre a alegria plena de Jesus. Olha só que coisa mais linda esse texto de Romanos. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade.
Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, eu gosto muito desse versículo. Meu Deus, isso me dá um alívio. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Esse negócio de viver em paz com todo mundo não depende muito só da gente. Não depende muito só da gente. É tolice esse negócio de viver em paz com todo mundo, sem prestar muita atenção em que, quando dois não quer, os dois não ficam em paz. É importante entender isso. Então, presta atenção com isso. Muito bom isso. Graças a Deus. Se possível, no que depender de vocês, vivem em paz com todas as pessoas. Aí, Paulo continua. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Olha que interessante, né? Deus se ira, Deus fica irado, Deus fica nervoso. Mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Faça o contrário. Se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso está no capítulo 12, mas no 15, 13 é sensacional. Ele diz assim, e o Deus da esperança encham vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que vocês sejam ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Agora, como esquecer também, aí no fundo é o Boomer que está fazendo fundo musical para nós, e como sempre, da outra vez ele também participou da nossa live, ele está sempre presente aqui. Como esquecer da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, também chamada Carta da Alegria? Você precisa ler, é curtinha, para leitor preguiçoso, você tira de letra. Paulo estava como? Preso. Estava aguardando ser executado por César. E ele insiste com os irmãos, com os cristãos, com essas cartas que rodavam por todos os cantos. Na verdade, Filipenses é um compêndio de uns 3, 4 bilhetinhos no máximo de Paulo. Ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, insisto, alegrem-se. E como é que pode um cara que está preso, um cara que está aguardando ser executado por César, insistir com os irmãos para que todo mundo se alegre? Ai, meu Deus do céu. Mas é o final da Carta da Alegria, lá no final, que ele revela que não sofre de uma patologia alguma. Ele revela que ele não é um alienado. Ele revela que ele não tem a síndrome do Coringa, sabe? O Coringa que ficava com aquela enfermidade terrível, e que é um filmaço, né? Eu não sei, o pessoal não gostou do segundo, do outro lá que ele fez com a Gaga, mas eu gostei, eu adorei. É a síndrome do Coringa, sabe? Assim, não é nada disso, não é uma coisa, não é uma patologia. Não, Paulo deixa muito claro que não, ele está muito consciente, ele está muito seguro do que ele está falando, de que alegria é essa. Está falando o tempo todo em alegria, está preso e está prestes a ser eliminado, a ser morto por César. Aí ele revela a sua alegria militante e resistente que recebeu de Jesus de Nazaré. Olha só como ele termina a Carta da Alegria. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Estão comigo porque tinha mais mano preso lá. Aí ele diz assim, todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Mano, isso é de uma
de uma capacidade extraordinária, de uma alegria resistente, de um coração seguro, de um cara que tem uma esperança que não tem como morrer. Não existe situação e circunstância em que ele possa, de alguma forma apagar essa segurança e essa alegria impressionante que Paulo tem e ensina. E aí eu lembro também de Viktor Frankl, e quero encerrar falando sobre isso. O camarada ficou lá naquela coisa horrorosa nazista, e ele resistiu durante todo aquele processo maldito, né, de nazismo e campo de concentração, e é ali que nasce uma teoria impressionante. Inclusive, o livro dele sobre o sentido da vida e a teoria fantástica, que é reconhecido como um dos livros mais importantes da história da humanidade. E que vale a pena você estar também procurando esse livro extraordinário de Viktor Frankl, que ficou e que construiu toda essa teoria fantástica da logoterapia para poder ir dentro do campo de concentração, numa situação horrorosa, esperando também ser exterminado. E depois, quando saiu, numa resistência impressionante, ele consegue até hoje, com as pessoas que estudam o seu trabalho e que também seguem a sua linha, abençoar tanta gente. E ele afirma que quando se tem um propósito, né, quando se tem um sentido na vida, é melhor tirar a palavra propósito, porque confundiram isso e deram uma água de batata em algumas maneiras de interpretar isso na vida. Esse sentido para a vida, que é muito mais profundo, de Viktor Frankl, surge num momento parecido com o de Paulo ali na prisão. No caso de Viktor Frankl, totalmente pronto para que a máquina de matar e de exterminar judeus de Hitler o destruísse. Então, quando eu olho para isso e vejo esse lance da alegria plena de Jesus, eu vejo que isso daí é de fato um milagre do Espírito Santo. O fruto do Espírito, em Gálatas, diz que a primeira... Porque eu entendo o fruto do Espírito como uma mexerica, sabe? Com vários gomos. E ali você vê a tríade. Os 3 primeiros gomos que aparecem é amor, alegria e paz. Isso é coisa do Espírito Santo. É coisa que só o Espírito Santo pode fazer em nós. Então, quando eu penso nisso, eu entendo que esse negócio dessa alegria plena que Jesus quer dar para a gente é algo absolutamente misterioso, metafísico, tem a ver com uma interferência do divino no humano, e uma interferência positiva. Podemos chamar isso de milagre. Então, Jesus em nós, meus queridos, ele é de fato a nossa alegria plena e resistente. Por isso que Paulo também vai dizer no seu texto que Cristo em vós, esperança da glória. É incrível isso. Então, quando a gente está revisitando o Evangelho, as primeiras e mais importantes lições do Evangelho de Jesus de Nazaré, quando a gente volta a revisitar isso e orar, e é o que eu tento fazer todo dia, todo ano, revisitando e orando, e tentando entender, e tentando descontaminar a interpretação que muitos fizeram, inclusive que me ensinaram desde criança, é que eu quero estar me depurando, que isso tudo venha me acrisolar, tirar todo tipo de impureza que surgiu nas minhas interpretações bíblicas sobre Jesus e sobre o Evangelho. E eu convido você a estar fazendo isso também. Faça isso com coragem, com bastante firmeza, isso vai lhe ajudar bastante. Fuja da superficialidade de algumas frases feitas que tomaram, pessoas que pegaram textos bíblicos profundos e transformaram em frases feitas muito superficiais e absolutamente inócuas, verdadeiras águas de batata. Então, que Deus nos ajude e é isso. Jesus é sempre
a minha alegria, que Jesus seja sempre a nossa alegria. Não uma alegria alienante, não uma alegria de bobo alegre, mas uma alegria militante e resistente. É assim que eu espero do fundo do meu coração que isso aconteça, tá? Alegria de Jesus não tem nada a ver com ficar na sua quietinho para não arrumar confusão com os outros e também ficar em cima do muro sem levar em consideração o choro, o grito, os desesperos e os horrores que estão acontecendo ao redor do mundo. Tá bom? O pessoal está perguntando aí se tem canal do YouTube. Tenho sim, eu vou disponibilizar aí. Tá na minha bio, parece que vai ficar à sua disposição, tá bom? Tem sim canal do YouTube. O pessoal está perguntando quando eu volto para São José dos Campos. Aí, sobrinho, é só me convidar. Convida aí que eu vou, tá bom? Um beijo grande para vocês. Deus os abençoe. Beijo, Bento. Deus os guarde. Tamo junto aí. E seguimos firmes. Sabe por que eu tô agora só entrando no vídeo todo dia, toda hora? Que agora eu estou com uma social media muito competente, que está me ajudando muito. Se alguém depois quiser saber quem é, me chama aí no privado, que você vai ficar sabendo e de repente você pode até pedir para ela um freela, sei lá. Tá bom? Graças a Deus, porque senão eu não ia conseguir ficar fazendo essas coisas, não. Um beijo para vocês, Deus abençoe e saiba disso. Você pode sim ter a alegria plena de Jesus, amar como Jesus amou e não achar nada legal a palhaçada que o Senado fez ontem, aprovando a PL da devastação, tá certo? Então, seja militante, porque se não for isso, você não tem o amor de Jesus, você não tem a alegria de Jesus, você não tem a esperança de Jesus, tá bom? Vou para Brasília também, meu querido, é só me convidar que eu vou, tá bom? Um beijo para vocês, beijo Bento para todo mundo, você que está assistindo agora e você que vai assistir, beijo Bento, entre em causas importantes de defesa da nossa casa comum, que é a natureza, entre em defesa de gente que está sofrendo, porque isso, de fato, só pode ser feito por alguém que tem a alegria plena de Jesus dentro de si. Tá bom? Beijo, Bento. Deus guarde vocês. Vou eu apagar essa birosca aqui. Remover não. Cadê? Como é que faz aqui, Cacilda? Aqui.